Eliakim, tá por aí? Sim, Opa, senhor. Tá me ouvindo, chefe? estou te ouvindo e que topete maravilhoso, hein? É estilo, né? Uns tem, outros não, né? Rapaz, show de bola. Não é para quem quer, não, isso aí. Eliakim, obrigado pela tua participação. Você vai ter meio-dia e 10. Eu volto alguns minutinhos antes para fazer a transferência e agradecer. Tá ok? Maravilha. Você vai compartilhar a apresentação? Quer que eu dê uma olhada se tá ok? Sim, senhor. Vou compartilhar aqui e eu vou pedir para que tu cheque, por favor. Tá conseguindo ver? Perfeitamente, cara. Pode mandar bala. Eu tô aqui no background se precisa de alguma coisa. Tá bom. Excelente. Pessoal, os nossos espectadores da CT, um bom dia a todos. É, Silvano, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouquinho das nossas visões aqui na CT. Hoje a gente vai falar um pouco de tecnologia voltada a condomínio, um pouco mais da parte, digamos assim, de networking, né? Falando já da parte da TP-Link, né? Aos que não me conhecem, eu sou Eliakim Ciola, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da TP-Link do Brasil, tá? A gente ajuda no desenvolvimento dos projetos. E agora a gente vai passar um pouquinho da nossa visão sobre essa questão de tecnologias em condomínios. Nós temos, basicamente, três tipos de cenário, né? São condomínios de pequeno porte, condomínios de médio porte e condomínios de grande porte. Então, o que a gente tem? Nós temos desafios diferentes em cada um desses tipos de condomínios, né, gente? Então, eu vou dar um exemplo, né? Num condomínio de pequeno porte, a gente tem questões de custo que são muito sensíveis por questão justamente da manutenção, que não pode ser muito cara, porque são poucos apartamentos para fazer o rateio. Já os de médio porte, a gente tem questões de segurança que são envolvidas, e os de grande porte, a gente tem problemas do tamanho de uma cidade, por exemplo. Falando um pouco mais dessas questões, né, as principais considerações que a gente tem em relação a um condomínio de pequeno porte. Aqui está um condomínio prédio, né, um condomínio vertical, mas isso pode ser aplicado a um condomínio de casas, um condomínio rural, whatever, né? Tanto faz. Tanto faz o tipo de condomínio, o que a gente fala aqui pode ser aplicado para cada um dos tipos. Aqui a gente só ilustrou um dos tipos, mas nada impede disso ser replicado para outros tipos de condomínio, né? A gente tem a questão aqui que os prédios de pequeno porte eles têm baixa complexidade, né, em termos de soluções, eles não precisam de nada muito que seja de altíssima tecnologia. Claro, tecnologia é importante, mas de altíssima não tem tanta necessidade. Como eu falei, a questão do custo operacional baixo é importante, por quê? Porque esses condomínios, como eu havia mencionado, a questão do rateio ela é muito sensível. Então, qualquer coisa que aumente o condomínio pode ser um problema, até gerar inadimplência e outras coisas. É aplicável em condomínios com poucos andares de apartamentos ou poucas casas, enfim. Né? O que a gente tem normalmente para esse tipo de aplicação? A gente tem a parte de controle de acesso, de entrada e saída, e a parte de CFTV perimetral e entrada e saída, basicamente. Né? Então, essa parte de solução é basicamente o que é empregado aqui. Podem ser empregadas outras tecnologias? Com certeza podem, não tem problema nenhum. Mas, do modo geral, são basicamente essas tecnologias que são vistas em condomínios desse porte. Aqui a gente tem uma proposta de solução, digamos assim, né, da parte de controle de acesso, gravação e etc. E aqui a gente tem a utilização do nosso produto, né, que é o nosso Switch PoE, por exemplo, é um tipo de solução que a gente pode agregar para soluções de pequeno porte, né, para economias de pequeno porte. Assim como a gente tem a solução já de médio porte. Qual é o desafio da solução de médio porte? A solução de médio porte é o seguinte: nós temos a questão que a complexidade já é um pouco mais alta, é aplicável em condomínios já maiores, né? E o maior problema de condomínios desse tipo é a segurança, né? Porque além do fluxo de pessoas, né, tem a questão de como eles são muito próximos, eles são numa área pequena, pode ter invasão, pode ter problemas de acesso de pessoas indevidas e assim vai. Então, quais são os tipos de soluções mais comuns, né, vista dessa ótica, digamos assim?
A parte de controle de acesso, com certeza, né? A parte de CFTV perimetral, entrada e saída de elevadores, normalmente esses condomínios que são mais altos, etc., eles têm elevadores, inclusive. A parte de fibra ótica, né, a gente também considera um ponto de atenção, por quê? Porque a interconexão entre os prédios, né, pode ser feito via fibra ótica, pode ser via rádio, enfim, isso aí fica um pouco a critério do projetista, mas fibra ótica em questão de alta disponibilidade, de altíssima disponibilidade, com certeza é a melhor opção, né? E também a questão de que alguns prédios, alguns condomínios de médio porte utilizam o que a gente chama de portaria remota, né? Então, por exemplo, o que a gente precisa para uma portaria remota funcionar? A gente precisa de internet. Então, a gente precisa pensar também na alta disponibilidade da internet, não só da rede de CFTV e etc. Assim como as pessoas, se elas quiserem fazer acesso das imagens do CFTV, por exemplo, do condomínio externamente, também pode ser possível com internet, mas só vai ter se tiver alta disponibilidade. Então, qual é a questão principal que nós temos aqui? Aqui é uma proposta de solução justamente baseada naquilo que a gente conversou anteriormente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem todas as soluções mencionadas anteriormente. A gente tem o load balance aqui, que é esse cara aqui. O que o load balance faz, né? Ele opera de duas maneiras, né? Ou com link aggregation, né? Ou ele soma os dois links, né? E ele consegue fazer a atuação mútua, né? E fazer o balanceamento de carga, ou em sistema de failover, né? Que a gente chama. Então, o que acontece? Existe a conexão ativa e a reserva, digamos assim. A partir do momento que a conexão ativa cai, a reserva assume. E dos dois modos, isso é transparente para o usuário. O usuário não precisa setar nada, fazer nenhum tipo de configuração. Para ele, tanto faz como tanto fez. Tá? Nós temos também a parte de controle, né, o AC200, para fazer o controle das nossas redes. E aqui a gente fez uma sugestão de solução para essa solução, né, para esse tipo de cenário, baseado num switch PoE, que aí o que acontece? A gente consegue fazer a alimentação dos dispositivos lá na ponta, né? E, ao mesmo tempo, esse modelo que a gente está propondo aqui, ele tem funções de gerência, né? É o que a gente chama de switch L2 Plus. Então, a gente consegue segmentar a rede, a gente consegue fazer com que nós tenhamos várias redes virtuais, com tráfego totalmente separado. Então, do ponto de vista de segurança e de usabilidade, de velocidade, etc., ele vai conseguir nos atender muito bem. Tá? E aqui também a parte de conversores, para quê? Para a gente atuar junto com fibra ótica. Tá? Se vocês observarem aqui, tem 2 conversores para fazer conexão de pontos mais distantes. Isso pode ser utilizado no CFTV, pode ser utilizado em interconexão em prédios, enfim. E isso fica a critério do projetista também. Tá? E já num condomínio de grande complexidade, nós temos problemas que são muito parecidos, inclusive, com cidades. Tá? Então, a gente tem problemas de pequenos vandalismos, de pequenos furtos, não só acesso indevido, etc., mas a gente tem esse tipos de problema dessa magnitude, inclusive porque tem outros ambientes. Tem salão de festa, tem academia, tem piscina. Então, é preciso tomar muito mais cuidado nesse aspecto do ponto de vista de solução. Então, o que a gente propõe aqui? Por exemplo, num condomínio de grande porte, o condomínio ele pode, como o rateio ele fica mais leve, digamos assim, porque a quantidade de apartamentos ou a quantidade de casas, enfim, é muito grande, é possível fazer, inclusive, por exemplo, uma rede Wi-Fi para uso do condomínio, sem problema nenhum. E outra coisa, tem esses prédios maiores, eles têm uma necessidade muito grande da gente ter dispositivos conectados à rede o tempo todo, à internet o tempo todo, para fazer determinadas funções, principalmente os equipamentos IoT, que é justamente o que a gente mencionou aqui. Tá? Vamos supor, tem um sensor que ele faz a leitura do nível de água numa caixa d'água. Ele pode se conectar numa rede Wi-Fi 2.4 e, a partir daí, mandar as informações, fazer a telemetria e mandar essas informações para um servidor, ou mandar até para a própria administradora do condomínio analisar, ver se está tudo bem com o condomínio. É até uma aplicação bem interessante. Tá? Além de todas as outras coisas que a gente já conversou aqui, que é a questão do controle de acesso, do CFTV. Então, a gente precisa ter equipamentos que provenham PoE para fazer a alimentação dos dispositivos na ponta, para fazer o balanceamento de carga da internet. E também agora a gente tem a questão dos dispositivos Wi-Fi.
que são esses dispositivos aqui, que são os novos comparado ao anterior, né? Então, a gente tem os equipamentos que são para a utilização de Wi-Fi, alguns para ambientes internos, como o EAP 620 HD e o EAP 225, e também para os ambientes outdoor, certo? Que a gente pode utilizar o EAP 225 outdoor. E ele vai poder fazer exatamente isso. Ter uma rede específica, vamos supor, para a parte de IoT, ter uma rede para acesso por exemplo, o condomínio está lá na piscina e ele quer acessar a internet, ele não quer utilizar o 3G, ele quer utilizar a internet do prédio, porque a internet é mais rápida, enfim. A gente pode fazer uma rede que abranja toda essa parte, seja uma parte de parque que tenha dentro do condomínio, enfim, para várias aplicações, tá? Aqui a gente também propôs a questão de ter um switch central, né, um switch core de rede, que a gente chama, né? E aqui os switches de borda, que a gente chama, né? Aqui eles estão com função de borda, mas normalmente eles são com uma agregação, né? Eles funcionam muito com agregação. Apesar de que quando a gente usa PoE, a gente pode usar ele como borda também. Né? É muito mais fácil usar ele como borda. Tá? E tudo isso, claro, a gente tem a vantagem do quê? Da gente ter o controle centralizado, e a partir do controle centralizado a gente ter todas as funções de gerência, fazer tudo isso à distância, e assim por diante. Algumas considerações que a gente precisa ter em mente quando a gente tem esse tipo de solução do ponto de vista de rede, tá? Quanto maior o condomínio, maiores são os desafios. Isso foi, inclusive, mostrado aqui do ponto de vista de solução, e isso não é só do ponto de vista de tecnologia, mas em todos os aspectos de limpeza, enfim, outras coisas, né? Avaliação de contrato de manutenção versus manutenção avulsa. O que acontece? Dependendo do tamanho do condomínio, não vale a pena ter um contrato de manutenção dos ativos do condomínio. Vale a pena fazer uma contratação avulsa. E é uma coisa que é preciso verificar. Dependendo do condomínio também, pode-se avaliar uma operação interna, ou seja, alguém dentro do condomínio que seja responsável por manter essa orquestra toda tocando. Se o condomínio for muito grande, vale a pena ter alguém responsável por essa questão, mas se não for, né, se o condomínio não for tão grande, ou ele for grande, mas não demandar tanto, o ideal é que seja feito do ponto de vista terceirizado, né? E o que é importante de tudo isso? Hoje a gente está cada vez mais dependente do ponto de vista tecnológico de soluções, né? Incluindo essas soluções de rede, solução de CFTV. Então, o que a gente tem? A gente tem que pensar sempre do ponto de vista da alta disponibilidade, tá, gente? Então, isso é muito importante, é um ponto de muita atenção. Então, quando a gente for pensar a solução, a gente tem que pensar o que acontece, o que pode acontecer se faltar energia. Poxa, eu tenho que pensar no no-break, para poder alimentar pelo menos os sistemas mais prioritários. Por exemplo, os sistemas de CFTV, por exemplo, que é um sistema de segurança que não pode parar, e o das portarias, né? Portaria remota e também dos interfones, enfim. Aqui é uma proposta de solução que a gente quis passar para vocês, tá, gente? A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui, viu, Silvano? E nós estamos à disposição. Aqui estão meus contatos. Se precisarem trocar qualquer dúvida, se quiserem conversar conosco sobre algum tipo de solução, seja para condomínio, seja para qualquer outro tipo de negócio, nos colocamos à disposição. Beleza. Seria isso, meu amigo. Temos ainda um bom tempo. Eu gostaria de entender algo, né? A gente poder aproveitar esses minutos e levar para a galera aqui, né? Situações de aplicação ou problemas que o nosso cliente pode ter e que vocês conseguem resolver, do que você já conhece do mercado de segurança. Uhum. Tem situações, por exemplo, assim, o Silvano, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, uma alimentação baseada em PoE, né, que a gente utiliza o próprio cabo de rede para fazer a alimentação dos dispositivos na ponta, a gente tem uma maneira muito mais fácil também de fazer o quê? O gerenciamento desse equipamento caso falte energia, que é o exemplo que eu acabei de dar. Vou dar um exemplo. Ao invés de eu ter, vamos supor, 10 câmeras no condomínio, tá? Eu tô aqui exemplificando. Ao invés de colocar ao invés de eu ter que colocar um ponto de energia em cada câmera, centralizar tudo isso, puxar cabo, botar um no-break aqui, eu faço o seguinte: eu tenho só um no-break e um switch. E eu ainda por cima, além disso, eu consigo fazer o quê? Além de manter todos os equipamentos funcionando, eu consigo manter todos os equipamentos conectados, o que é mais importante.
Porque, assim, ó, se a gente consegue fazer isso, por exemplo, com o roteador, o modem da internet, ou o nosso roteador ligado com os links de internet, e a gente consegue também fazer com que esse no-break, por exemplo, consiga alimentar todo esse ecossistema, a gente tem um sistema de alta disponibilidade, tá? E outro ponto que é bem importante é o seguinte: quando a gente lida com a parte de conversor de mídia, etc., quando a gente vai para o mundo ótico, né? Quando a gente vai para o mundo pro mundo da fibra ótica, a gente também tem que observar o seguinte, que a fibra ótica, ela tem muito cuidado, precisa muito cuidado no manuseio, né? Então, assim, da questão da alta disponibilidade, eu vou incluir a questão da fibra ótica, que ela precisa ser muito bem feita. Por quê? Porque caso não seja muito bem feito, o sistema não seja muito bem feito, muito bem projetado e muito bem, a parte técnica não seja muito bem feita, não adianta eu ter a melhor infraestrutura, mas ela não está devidamente casada. Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho as fibras óticas, elas têm tipo de polimento, né? E dependendo do tipo de polimento, se eu não tiver o polimento certo com o conversor certo, eu acabo tendo muita perda. E a partir daí vai dizer, poxa, mas eu tenho uma fibra ótica aqui, deveria funcionar, mas é por um detalhe que muitas vezes pode passar batido. Então é uma coisa que realmente a gente precisa tomar cuidado. Então, do ponto de vista de solução, além da questão de alta disponibilidade, que a gente pode ajudar com o switch PoE, a gente pode ajudar com os roteadores para fazer o load balance, como eu tinha comentado, ou o failover, escolham. A gente também tem a possibilidade de junto com todo esse ecossistema, mantendo todo esse ecossistema funcionando, a partir de ações muito simples, seja de produtos de rede ou seja de produtos que a gente utiliza para conectar junto ao sistema como um todo, o Silvano. Legal, muito legal, cara. Quando o pessoal pensa em usar a parte de networking, né, toda essa parte de fibra, de rede, tanto fibrado como parametálico, há um pensamento natural com relação a essa questão de aplicação para câmera e tudo mais. A gente acabou de participar do bate-papo, onde a gente falou bastante da parte de áudio também, né? Então, há uma herança muito positiva com relação a isso também, correto? Sim, com certeza. A parte de áudio, o que acontece? Quando a gente tinha lá os dispositivos antigos de interfone, etc., eles utilizavam o quê? Basicamente a mesma tecnologia da telefonia analógica, né? O canal do 64K, né? Com PCE, né? Aquela coisa toda. Hoje não. Hoje a gente consegue, inclusive, transmitir áudio e vídeo. Eu vi que o pessoal estava falando de SIP ali. A gente consegue fazer inicialização de sessão justamente utilizando um codec, o G723, por exemplo, que é um codec um pouco mais parrudo, né? A gente pode utilizar também vídeo em H265, né? Inclusive para fazer a transmissão de áudio e vídeo no interfone, que é uma coisa que antigamente é uma coisa totalmente impensável. Ninguém nem imaginava que seria capaz de acontecer uma coisa dessa. E a gente, com uma rede de network muito bem feita dentro do nosso condomínio, as possibilidades são inúmeras, inclusive de ter esse tipo de tecnologia de interfone com vídeo e voz em alta definição, né? Ter toda a parte de CFTV com altíssima resolução, não só para visualização, mas para gravação, né? Que é o mais importante às vezes, porque muitas vezes o pessoal diz, porra, minha imagem está fantástica aqui, não sei o quê, mas aí vai lá ver na gravação, o cara configura a gravação lá para D1, aí fica um pouco difícil, né? Mas do ponto de vista de rede, hoje a rede, na verdade, a infraestrutura de rede, ela é tão ou mais importante do que os itens que estão na ponta, porque é aquela relação igual a cabeça e o coração, né, o Silvano? A cabeça não funciona sem o coração e vice-versa, o coração não funciona sem a cabeça, né, sem o cérebro, no caso. Então, é uma relação de mútua dependência, digamos assim. Legal, show de bola. Muito bom. Aqui, só reforçando, as soluções que você está trazendo para a gente está dimensionando sempre aqui como pequeno, médio e grande condomínio, né? O que você acha que vai servir em todos? Como você equalizaria essa questão? Então, como eu estava falando, né, Luciano, o Silvano, desculpa, depende muito do tamanho do condomínio e, com certeza, do budget que ele tem, né? O que eu vou te dizer? Por exemplo, num condomínio pequeno, eu poderia colocar tudo que eu propus aqui num condomínio grande? Poderia, teria problema. Só que ia ficar um preço astronômico. A pergunta é,
o condomínio quer pagar por isso, se ele quiser pagar, tranquilo, vamos supor. É um condomínio pequeno, mas o pessoal tem alto poder aquisitivo. Ótimo, poderia, entendeu? Mas a proposta aqui a gente quis limitar justamente o quê? Digamos assim, no MVP, né? No mínimo produto viável, né? Para cada uma das soluções. Mas nada impede, por exemplo, de a solução de grande porte que nós propomos aqui ser basicamente aplicada a um prédio de pequeno porte. Não tem problema nenhum. O contrário também pode acontecer, por questões de limitação de budget, por questões de problemas culturais. Vou dar um exemplo. Um condomínio que tem muitas pessoas que não lidam bem com tecnologia. Por exemplo, portaria remota sofre muito essa resistência, né? Acha que, porque não tem a pessoa ali, vai ter algum tipo de problema. Às vezes acontece, entendeu? Então, por exemplo, não vou ter portaria remota num condomínio grande. O pessoal prefere pagar um porteiro, não tem problema, entendeu? São coisas que precisam ser equalizadas, claro, sempre de acordo com a necessidade do cliente. Fantástico. Estás aí com o nosso amigo Carlos Faria. Já nos ouve, Carlos? Sim, ouço sim. Boa tarde. Tudo bem, Silvano? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Carlos? Prazer. Eliakim, show de bola, mandou muito bem. Quem tiver mais interesse em ver mais coisas da TP-Link, só procurar na playlist aqui no nosso canal CT Segurança ou nos canais de contato que o Eliakim deixou aí para vocês. Gratidão, Eliakim, valeu mesmo, viu? Tamo junto. Um abraço, pessoal. Bom trabalho a todos aí. Valeu, um abração. Até daqui a pouco. Valeu.